Ainda sobre as imunidades recíprocas, separe lá o artigo 150, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. Temos as vedações do inciso 6, a linha A, e do parágrafo anterior, não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas, regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Ora, o detalhe é para essa última frase aqui. Nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativamente ao bem imóvel. Isso significa dizer que a pessoa que goza de imunidade tributária, como os entes federados e autarquias e fundações previstas aqui pelo artigo 150, inciso 6, a linha A e parágrafo 2º, essas pessoas, quando vendem os seus imóveis, antes, celebrando um contrato de promessa de compra e venda, esse contrato de promessa de compra e venda não exonera o promitente comprador a pagar o imposto sobre o imóvel, no caso o IPTU, ou ainda, no caso o ITBI, quando há município em que exige que quem deve recolher o ITBI seja o comprador do imóvel. Logo, muitos firmavam contratos de promessa de compra e venda, a fim de manter a imunidade por mais um exercício. Exemplo, se eu fosse comprar um imóvel de uma pessoa que tem imunidade e eu firmasse o contrato lá por outubro do ano, para eu não pagar o IPTU do próximo exercício, então eu celebraria um contrato de promessa de compra e venda, para depois que ocorresse o fato gerador, que é em janeiro de todo ano, aí sim eu celebrasse o contrato e passasse a figurar como proprietária desse imóvel. Mas, a fim de evitar, digamos, essa fraude, nós temos realmente a previsão na Constituição. Fraude não, porque isso é possível, mas a fim de evitar essa sonegação, melhor dizendo. Então, tem essa previsão aqui na própria Constituição e que também já foi mencionada pelo Supremo na súmula 583. Trouxe aqui até para você acompanhar, que diz: promitente comprador de imóvel residencial transcrito em nome de autarquia é contribuinte do imposto predial territorial urbano. Então, veja, se foi celebrado o contrato de promessa de compra e venda, a pessoa vai ter que pagar o IPTU ou o ITBI, caso ele seja o contribuinte realmente do ITBI. Agora, interessante que há essa previsão já há um tempo em que havia dúvida se o promitente comprador ele era ou não contribuinte do IPTU. No decorrer do nosso curso, em aula específica quanto ao IPTU, você vai verificar comigo que hoje não resta mais nenhuma dúvida, até por força de outra súmula do STJ, por sua vez, a 399, que diz realmente que o promitente comprador, ele é contribuinte do IPTU quando ele já está na posse do bem. Então, hoje, não tem mais desculpa. Terá que ser recolhido esses impostos. Agora, uma situação até que comentei no final do bloco passado, que eu acredito que vai cair em muitas provas de concurso, é com relação à nova decisão do Supremo, no RE 672012, bem como o RE 594015, em que foi decidido que a concessão de bem público, concessão de direito de uso de bem público, tem que ser recolhido o IPTU pelo possuidor. Então, veja, essa é a nova decisão, se coloca aí em destaque, que tem que ser recolhido o IPTU, sim, no caso de termos uma concessão de bem público. E por que de tudo isso? Primeiro eu vou explicar, nesse caso aqui, sobre a hipótese de incidência do IPTU para facilitar para vocês, e depois eu explico essa decisão, que eu até já comentei rapidamente quando eu expliquei na primeira aula sobre competência tributária. Nós vimos na nossa primeira aula que a hipótese de incidência do IPTU está prevista no artigo 156, inciso 1 da Constituição, e diz que quem vai pagar o IPTU é o proprietário do imóvel urbano.
Então, é o proprietário do imóvel urbano que deve recolher o IPTU. Mas o CTN, ele acaba trazendo uma hipótese aí maior, porque no artigo 32 esclarece que quem paga o IPTU pode ser o proprietário, o possuidor, detentor de domínio útil. Só que nós conversamos que não pode o CTN, que é uma lei infraconstitucional, dizer mais do que a própria Constituição e nem tem força para mudar essa competência tributária. Assim, o artigo 32 foi recepcionado pelo nosso ordenamento para dizer que quem tem a posse do imóvel será realmente contribuinte do IPTU, mas desde que tenha o animus domini, como o promitente comprador de um imóvel que já esteja na posse, ele é um possuidor com animus domini. Então, esse possuidor com animus domini, ele é contribuinte do IPTU. Mas os demais possuidores, meramente possuidores, eles não serão contribuintes. Por isso que o mero locatário, arrendatário, comodatário e usuário não devem recolher IPTU, porque eles não são contribuintes do IPTU. Pois muito bem. Feito esse primeiro esclarecimento, o que nós temos? Temos a situação que acabamos de verificar, que a União, sendo proprietária de um imóvel, ela goza de imunidade tributária. Não vai recolher o IPTU. Mas se a União, ela celebra um contrato de concessão de direito de uso desse imóvel, aí o que já vai acontecer? Ora, ela está admitindo que uma outra pessoa fique na posse, mas seja meramente possuidor e tenha o direito de uso de um bem público, certo? Vamos colocar aqui justamente a Petrobras, que foi o caso julgado pelo RE 594015. A Petrobras, então, na condição de utilizador aqui desse bem público, ela recebeu o carnê para recolher o IPTU no município de Santos. Quando ela recebeu esse carnê, ela disse, ó, município de Santos, você não pode cobrar o IPTU de mim, porque eu sou meramente um possuidor. E quem deve recolher o IPTU é o proprietário. O município de Santos se defendeu para dizer, não, mas ó, com base no artigo 32 do CTN, você vai ter que pagar porque é possuidor. Petrobras brigou e disse, mas entre a Constituição Federal e o CTN, prevalece a Constituição. Logo, eu não tenho que pagar o IPTU. Então, cobre do proprietário. O município de Santos foi lá cobrar do proprietário. Quando o município de Santos chegou no proprietário, viu, opa, União. Se é União, em razão do artigo 150, inciso 6, a linha A da nossa Constituição Federal, tem-se a imunidade recíproca. O município não pode cobrar o IPTU da União. Voltou a cobrança para a Petrobras. E nessa discussão toda, esse caso foi parar lá no Supremo Tribunal Federal. E, surpreendentemente, o Supremo compreendeu que o possuidor, em razão do artigo 32 do CTN, nesse caso deveria recolher o IPTU, em razão até de não ter o problema da concorrência privada e esbarrar no parágrafo 3º do artigo 150, que eu acabei de fazer a leitura. Só que pare, eu até concordo com o Supremo em dizer que realmente, nesse caso, deve ser recolhido o IPTU, até sob pena de termos aqui a violação, a concorrência privada. E, sob esse argumento, perfeitamente poderia ser recolhido o IPTU da própria União, porque olha o que diz o parágrafo 3º. A linha A também tem que preencher esse requisito. A linha A é que trata sobre os entes federados. Então, não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços que relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Então, isso que acontece. O que nós temos aqui é justamente essa questão de que é possível, se o ente estiver na condição de estar explorando uma atividade econômica, mesmo ele, pela própria Constituição, poderia se ver obrigado a pagar o imposto. Mas o Supremo preferiu falar, não, quem vai pagar o IPTU é o possuidor. Então, cuidado com isso. E eu não gosto dessa decisão, porque, a meu ver, o Supremo acabou mudando a competência tributária. Mudando por uma lei infraconstitucional, pois pela Constituição, quem deve recolher o IPTU é o proprietário. Ah, mas o proprietário é o ente federado. Tá, mas olha o parágrafo 3º. Mas
minha decisão, é claro, meu entendimento aqui frente ao Supremo não vai prevalecer na sua prova de concurso, mas eu só lhe faço essas colocações para que você raciocine, para que você veja e já até coloque um asterisco, porque nesse caso aqui você vai ter que dizer como correto que sim, o mero possuidor, mas tão somente para esses fins de cessão de direito de uso de um bem público, vai recolher o IPTU. Todos os demais possuidores, locatários, arrendatários, comodatários, não são contribuintes do IPTU. Mas, nesse caso em específico, será contribuinte, sim, do IPTU. Certo? Bom, então, esses são aqui algumas hipóteses, como nós vimos, que invocam a questão da imunidade recíproca. É claro que tem mais coisas. Bom, esse tema ele não tem fim. É impressionante. Cada vez que eu penso, agora já está tudo certo, nós temos várias decisões novas no Supremo Tribunal Federal, cases que são levados ao crivo do Poder Judiciário, e com razão, porque o nosso direito ele não é estático, ele acaba sempre tendo casos novos, graças a Deus. Então, por isso, deve-se sempre estar atento aos informativos do STJ, do Supremo Tribunal Federal, quanto ao tema imunidade, para você saber os entendimentos novos. Até porque, a depender da sua banca, exemplo, Consulplan, Sebrasp, Vunesp, esses entendimentos mais recentes sempre são alvos de questões nas mais diversas provas de concurso, principalmente procuradoria, magistratura, certo? Passamos, então, para a próxima imunidade tributária, que diz respeito à imunidade dos templos de qualquer culto. A imunidade dos templos de qualquer culto, ela está prevista no artigo 150, inciso 6, a linha B da nossa Constituição Federal. E diz respeito à liberdade religiosa. Então, essa imunidade dos templos de qualquer culto, ela vem, na verdade, para tutelar essa liberdade religiosa. E, por essa razão, tem-se que tudo que estiver em nome da instituição religiosa e cumprir as suas finalidades, ela vai ter direito à imunidade. Assim, não é apenas o templo de qualquer culto, ou seja, a construção onde é realizado o culto, que não vai pagar o IPTU. Mas, em razão do artigo 150, inciso 6, a linha B, cumulado com o parágrafo 4º da Constituição Federal, nós temos exatamente que tudo que estiver em nome da instituição religiosa e cumprir a sua finalidade estará, sim, imune dos impostos. É por essa razão que o carro do padre, que está em nome da instituição religiosa, não vai pagar IPVA, porque está em nome da instituição religiosa e cumpre a sua finalidade, qual seja levar a palavra de Deus para os seus fiéis. Então, tudo que está em nome da instituição religiosa, cumprir a finalidade, saiba que tem imunidade tributária, não vai pagar imposto. Então, cuidado com isso. Outro exemplo, é muito comum nós termos terrenos que estão em nome da instituição religiosa e que são utilizadas para o estacionamento. E é cobrado o valor para os carros estacionarem lá. A pergunta que se faz é, esses terrenos que estão em nome da instituição religiosa servem de estacionamento, eles terão que pagar IPTU, ISS sobre o serviço de estacionamento, IPTU sobre aquela propriedade, ou também farão jus à imunidade? Você vai responder, depende. Depende do quê? Se o dinheiro arrecadado for utilizado para cumprir as finalidades essenciais da instituição religiosa, aí sim terá a imunidade tributária. Agora, se não cumprir as finalidades, aí não terá o direito à imunidade, vai ter que pagar os impostos. E outra questão, talvez essa mais perguntada já em provas de concurso. E as igrejas que têm imóveis vários e locam esses imóveis para terceiros? Nesse caso, de locar o imóvel para terceiro, mas sendo o imóvel de propriedade da instituição religiosa, fazem jus à imunidade ou esses imóveis, por estarem locados para terceiros, terão que pagar o IPTU? A resposta também é depende. Depende do quê?
Se com o dinheiro da arrecadação daqueles aluguéis for utilizado para cumprir as finalidades essenciais da instituição religiosa, tem imunidade e não vão pagar IPTU. Então, é sempre essa a premissa. Está em nome da instituição religiosa, cumpre a finalidade, tem imunidade, não vai pagar imposto. Então, a igreja que tem imóveis locados para terceiros, mas o dinheiro é utilizado para cumprir as finalidades, esses imóveis gozam de imunidade de IPTU, não vão precisar pagar IPTU. Uma questão que muitos até acabam me fazendo é o seguinte: e quando tem um proprietário, uma pessoa comum, que aluga o imóvel para a igreja, aí também não vai ter recolhimento do IPTU? Aí tem, porque veja, para ter direito à imunidade, o bem tem que estar em nome da instituição religiosa e cumprir a sua finalidade. Se é um bem de terceiro, por mais que alugue para uma igreja, o bem é de terceiro, essa pessoa não tem imunidade. Então, vai ser recolhido, sim, o IPTU, sem problema algum. Não há que se falar em imunidade tributária, certo? Também outras questões que já vi cair em prova de concurso, principalmente Banca Sebrasp. Cemitério. Será que cemitério tem imunidade? Depende. Se o cemitério estiver em nome da instituição religiosa, o Supremo compreende que faz parte da finalidade ali da instituição religiosa e, por essa razão, faria jus à imunidade. Então, cemitério em nome da instituição religiosa tem imunidade. Agora, se o cemitério está em nome de terceiros e tem finalidade lucrativa, não há por que se falar de imunidade tributária. E a última questão envolvendo essa imunidade dos templos de qualquer culto é a respeito da maçonaria. Maçonaria, o Supremo, em 2013, concluiu que não é religião, não é credo. Apenas uma ideologia em que as pessoas se ajudam mutuamente. Mas por não ser uma religião, não ser credo, não tem imunidade. Então, maçonaria não tem imunidade tributária. Cuidado, também pode ser pergunta da sua prova de concurso. Sobre essa imunidade dos templos de qualquer culto, é isso, gente. É isso que tem caído em provas de concurso. É claro que se você vai para uma aula de pós-graduação, tem muito mais para se falar. Mas aqui o nosso foco é concurso. E desde a pergunta mais tranquila a mais difícil, é isso que pode ser perguntado sobre a imunidade dos templos de qualquer culto. Próxima imunidade, vamos lá. A próxima imunidade está prevista no artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal, e diz respeito à imunidade subjetiva. Quando se fala de imunidade subjetiva, você já sabe, é imunidade de pessoas. Aqui são 4 pessoas que têm sorte na vida de não pagar, lembre-se, impostos. Tudo que a gente está vendo do inciso 6 é que tem imunidade de imposto, a igreja também. A igreja não vai pagar imposto, mas tem que pagar todas as demais espécies tributárias. E agora aqui também, a imunidade subjetiva, que tem previsão no 150, inciso 6, também determina que essas 4 pessoas que estão nesse dispositivo têm sorte na vida de não pagar imposto, mas vão pagar as demais espécies. Mas quem são essas pessoas que têm sorte de não pagar impostos? São elas, as entidades de assistência social sem fins lucrativos, as entidades de educação sem fins lucrativos, partidos políticos e suas fundações e o Sindicato dos Trabalhadores. Então, essas 4 pessoas têm imunidade, mas o cuidado, desde que atendidos os requisitos previstos em lei. Então, isso também tem que estar bem na ponta da língua. As 4 pessoas que eu mencionei só farão jus à imunidade se cumprirem requisitos previstos em lei. Antes de falarmos quais são esses requisitos, qual é essa lei, eu primeiro só quero destacar a vocês o detalhe, que também é pegadinha de prova de concurso. O sindicato que tem imunidade é o Sindicato dos Trabalhadores e não dos empregadores, certo? Então, é o Sindicato dos Trabalhadores
que tem imunidade tributária e não do empregador. É muito comum verificarmos questões que vão trazendo lá as pessoas que têm imunidade. São entidade de assistência social sem fins lucrativos? Sim. Entidade de educação sem fins lucrativos? Sim. E partido político e suas fundações? Sim. E sindicato dos empregadores? Não. O sindicato do empregador não tem imunidade. É o sindicato dos trabalhadores. Na hora da tua prova, você pode pensar: empregador é rico, deixe que o empregador pague o imposto. Quem tem imunidade e não vai pagar é o Sindicato dos Trabalhadores. Ok. Feito já essa atenção, agora vejamos aqui. Essas 4 pessoas é o que nós até chamamos de imunidade condicionada. Condicionada porque só farão jus à imunidade se cumprirem requisitos previstos em lei. Tá, mas que lei é essa que vai determinar esses requisitos? Em que pese o artigo 150, inciso 6, a linha C, mencionar tão somente a palavra lei, tenha em mente que deve ser uma lei complementar. E por que eu falo isso? Você sabe que quando a Constituição fala só lei, é porque não precisa de lei complementar. Mas, nesse caso, para trazer quais serão esses requisitos que devem ser atendidos pelas pessoas do artigo 150, inciso 6, a linha C, tem que ser uma lei complementar, em razão do artigo 146, parágrafo 3º, aliás, parágrafo 3º não, inciso 2 da Constituição Federal. Então, artigo 146, inciso 2 da Constituição Federal. Então, em razão do artigo 146, inciso 2, é que nós chegamos à conclusão que esses requisitos para pessoas fazerem jus à imunidade devem estar previstos em lei complementar, porque o artigo 146, inciso 2, diz que para tratar sobre limites ao poder de tributar, tem que ser uma lei complementar. Então, olha como é importante todo aquele básico, toda aquela bagagem, para a gente ir compreendendo aos poucos e aprofundando o nosso direito tributário. Ora, o artigo 146, inciso 2, determina que para regular os limites ao poder de tributar, tem que ser uma lei complementar. Limites ao poder de tributar, nós comentamos já na aula passada e na aula de hoje, nós vimos que eu tenho chamados limites específicos, que é o respeito a artigos em específico da nossa Constituição Federal. Dentre eles, o 145, parágrafo 1º, e o 150 a 152 da Constituição. O que eu tenho nesses artigos? Princípios e imunidades. Então, o que o artigo 146, inciso 2 da Constituição está dizendo é que, para regular princípios e imunidade, tem que ser uma lei complementar. Como a Constituição ela é una, eu tenho que interpretar conjuntamente. Então, aqui, quando o 150, inciso 6, a linha C diz que essas pessoas só terão imunidade se cumprirem os requisitos previstos em lei, eu já tenho que lembrar do 146, que diz, é uma lei complementar. E que lei é essa, Josi, que vai trazer esses requisitos? É o artigo 14 do Código Tributário Nacional. Abre parênteses, e aqui nós temos o seguinte. O CTN, ele é uma lei ordinária. Ele foi aprovado como lei ordinária. Mas, acredito que nas próximas aulas, já na próxima, quem sabe, eu entre no tema legislação tributária e nós vamos verificar que tem algumas matérias trazidas pela Constituição de 88 que estão no nosso CTN, que é de 66, e que só poderiam, de acordo com a Constituição de 88, serem tratadas por lei complementar. Só que como o CTN é lei ordinária, o que aconteceu quando promulgada a Constituição? Olharam para o CTN e falaram, vamos rasgar esse CTN e fazer um novo CTN por meio de lei complementar. Porque a maioria das matérias que estão previstas aqui só poderiam ser, de acordo com a nova Constituição, tratadas por lei complementar. Mas para que fazer de novo? Vamos fazer o seguinte, nós recepcionamos o CTN como se fosse uma lei complementar e fica tudo certo. E é por isso que você já deve ter ouvido que o nosso CTN é uma lei formalmente ordinária, mas materialmente complementar. Formalmente ordinária porque foi aprovada como lei ordinária e materialmente complementar porque a matéria tratada
é matéria de lei complementar. E, em razão disso, então, esses requisitos, que a gente já vai ver, previstos no artigo 14 do CTN, eles atendem o que a Constituição determina, porque o CTN é uma lei recepcionada como lei complementar. Agora sim, quais são esses requisitos? Feitas já essas considerações, e tudo isso é pergunta de prova. Não pense que eu estou aqui enrolando. Não, não estou não. São 3 requisitos presentes nesse artigo 14 do nosso CTN. O primeiro requisito é não distribuir lucros. Eu já vou te explicar. Então, para que essas pessoas tenham a imunidade, elas não poderão distribuir lucros. Ok. Segundo requisito. Segundo requisito é não encaminhar valores para o exterior. Então, não pode encaminhar valores para o exterior. Não é possível. E o terceiro e último requisito é manter livros contábeis em dia. O artigo 14 do CTN traz esses 3 requisitos. Vou explicar cada um deles, mas já começando pelo terceiro. Manter os livros contábeis em dia. Na verdade, hoje o entendimento jurisprudencial diz mais até. Diz que para essas pessoas fazerem jus à imunidade, não bastam elas manterem os livros contábeis em dia, mas elas terão também que manter todas as suas obrigações acessórias em dia. Nós iremos estudar sobre as obrigações tributárias acessórias, mas só para você compreender aqui esse entendimento, a previsão no artigo 113, parágrafo 2º do CTN, e que diz o seguinte, diz que as obrigações acessórias correspondem aos deveres formais que os contribuintes são obrigados para facilitar a arrecadação e a fiscalização. Em suma, as obrigações acessórias são essas obrigações de fazer e não fazer do nosso contribuinte, para ajudar mesmo na fiscalização, na arrecadação. Exemplo, emitir nota fiscal, escriturar livros, declarar tributos. Acontece que hoje nós temos inúmeras obrigações acessórias e quando da promulgação do CTN, eram apenas manter os livros contábeis em dia. Por isso a jurisprudência diz, não, para as 4 pessoas fazerem jus à imunidade, elas vão ter que manter todas as obrigações acessórias. Mas para as provas, que são, literalidade de lei, marca a alternativa que tenha lá, manter os livros contábeis em dia. Ok. Quanto ao segundo requisito, esse aqui, que diz, não pode encaminhar valores para o exterior. Veja, não é também justo que o Brasil conceda aqui essa imunidade, mas a pessoa acabe utilizando o dinheiro dela para investir no exterior. Então, se isso acontecer, fica suspensa a imunidade, a pessoa tem que voltar a pagar imposto. Mas é claro que se a pessoa, ela realiza a compra de uma máquina no exterior que não tem similar no Brasil, aí ela não vai perder a imunidade dela. Ou mesmo quando tem-se que professores são enviados para o exterior para estudar, no caso de entidade de educação, sem fins lucrativos, e eles vão estudar justamente para voltar e aplicar todo o trabalho aqui no Brasil. Não vai perder a imunidade. Não posso admitir que seja encaminhado valores ao exterior como até formas de investimento lá fora. Aí perde-se a imunidade, certo? E, para finalizarmos esses requisitos, temos essa questão. Não distribuir lucros para as pessoas. Veja, primeiro ponto é, o fato, muitas vezes, de uma dessas pessoas cobrar para realizar uma atividade, não significa necessariamente que ela perdeu a imunidade porque ela está distribuindo lucros. Imagine lá uma entidade de educação sem fins lucrativos, uma faculdade de medicina, que cobra R$5.000 para o estudante cursar esse curso lá. E aí, só porque cobra 5 mil, meu Deus, que absurdo, eu posso dizer que ela não tem imunidade? Não, porque se ela cobra 5 mil do estudante de medicina e aplica todo esse dinheiro para o estudo da medicina, para a sua finalidade, sem distribuir o lucro, ela permanece com a imunidade.
Sim, porque estudar medicina, você vai ter nessa faculdade um mortinho só para você. Morto custa caro. Então, você vai poder rasgar o morto inteirinho para você estudar. Pronto, tem que pagar 5 mil reais. Logo, o fator cobrança pela instituição não é determinante para excluir a imunidade. Como ele disse, tem que comprovar que a pessoa está distribuindo lucros. Aí sim perde a imunidade. Ô, Josi, e quanto a remunerar os diretores? Também perde a imunidade? Sobre essa sua dúvida, vem comigo para o nosso próximo bloco. Não saia daí.